Bom dia, alunos! Animados aí para a nossa aula de hoje? Bem, já havia dito para vocês, né, na aula anterior, que hoje seria uma aula diferente, né? Uma aula em que nós não vamos falar aí dos assuntos do PET, certo? Esta aula de hoje é para orientar vocês como resolver aí questões de provas externas, como avaliação diagnóstica, né, avaliação aí trimestral, avaliação prova Brasil que vocês fazem, né, quando chega ao 9º ano, e nós então já vamos treinando para isso, certo? Então, matemática, gente, nós devemos procurar, né, usar caminhos mais curtos, ou seja, aqueles atalhos para que a gente possa, né, ganhar tempo e resolver ali todas as questões, ou até mesmo não complicar, né, aquela questão que às vezes temos para resolver. Então, hoje eu vou orientar vocês, né, sobre isto. O nosso assunto hoje é sobre porcentagem, né, que é um assunto que nós visualizamos muito no nosso dia a dia, certo? E é de extrema importância que você saiba fazer cálculos percentuais. E existem, né, algumas taxas percentuais que nós podemos desenvolver através de um caminho mais curto, né? Porque todos vocês já têm conhecimento, né, do assunto porcentagem, que significa que nós vamos trabalhar, né, com uma fração centesimal ou com um número, né, na forma decimal. Então, né, podemos trabalhar também aí usando, né, uma regrinha de 3. Então, eu vou falar sobre essas maneiras aí de resolução e depois você, então, vai verificar aquela que é mais conveniente para você, certo? Nós temos, então, gente, algumas taxas percentuais, como, por exemplo, 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 75%, são taxas que nós podemos fazer o cálculo ali, rápido, cálculo até, na maioria das vezes, mental, né? Sem precisar fazer cálculos ali no caderno. Então, o que é importante vocês entenderem, que a taxa percentual, ela tem o mesmo significado de uma fração centesimal. É aquela fração cujo denominador é 100. Tem o mesmo significado da representação de um número decimal, certo? Então, por exemplo, 1% é o mesmo que 1 sobre 100, é o mesmo que 1 centésimo. 10% é o mesmo que 10 sobre 100, que simplificando nós vamos encontrar 1/10, a forma irredutível, né? E 1/10 na forma do número decimal. 20% é o mesmo que 20 centésimos, simplificando 1/5, né? E número decimal, 2/10. 25% é o mesmo que 25 centésimos. Simplificando, nós temos a fração irredutível 1/4. O número decimal, 25 centésimos. 75%, 75 centésimos. Que simplificando aqui por 25, né? Nós vamos chegar à fração 3/4. E o número decimal, 75 centésimos, certo? Então, esta associação aqui, ela é importantíssima. Então, quando aparece numa questão, por exemplo, 1%,
né? Porque 1%, gente, significa a centésima parte. É você pegar aquele valor e dividir por 100. Aí eu quero achar 2%, 4%. Se eu acho 1%, para eu achar, por exemplo, 4%, né, 5%, 8%, é só eu multiplicar aquele valor de 1% por esses outros valores. 10%, gente, é a décima parte. Então, você pode ter qualquer valor e achar ali a décima parte. E aí, se você quer achar, por exemplo, 30%, 40%, você calculou 10%, você pega aquele valor e você multiplica por 3, você tem 30%. Você multiplica aquele valor de 10% por 7, você vai ter 70%. E assim por diante. 20%. 20%, gente, é a quinta parte de qualquer valor. Então, basta você dividir por 5. 25% é a quarta parte. Então, toda vez que aparece uma taxa percentual de 25%, é só nós dividirmos por 4. 75% representam 3/4. Então, esta fração irredutível, estas frações irredutíveis aqui, é muito importante que vocês façam a associação delas, né, às taxas percentuais. Eu me esqueci até de colocar aqui, né, os 50%, por exemplo. Os 50%, né, é a mesma coisa que 50 sobre 100. E que, simplificando, nós vamos achar a fração irredutível meio, o número decimal 0,5. Então, você calcular 50% de qualquer valor, é só você dividir por 2, né? Porque nós temos maneiras diferentes de fazermos cálculos percentuais. Nós podemos multiplicar aquela taxa e dividir por 100, aí nós estamos usando a fração centesimal. Nós podemos montar uma regrinha de 3, mas se a gente, né, tem o conhecimento aqui destas frações, nós podemos fazer estes atalhos. Vejam, eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. 1% de 500. Então, 1% é a centésima parte. 500 divididos por 100. É só você cortar ali os zeros. Você vai ter como resultado 5. Ah, mas e se eu não tenho ali um número inteiro terminado em zeros? Sem problema nenhum. Por exemplo, 1% de 8. Você vai dividir 8 por 100. Como que nós dividimos aquele número inteiro por 100? 8 é formado de um algarismo só. A outra casa eu completo com 0. Então, 8%, 1% de 8 são exatamente 8 centésimos. Ó. Eu repeti o 8, completei aqui a outra casa que estava faltando com 0 e o 0, 10% de 90. Basta eu cortar o 0, vai ser 9. Ah, mas 10% agora de 17. E aí, 17 não tem o 0. Sem problema. Como não tem vírgula, vai nascer uma vírgula aqui. Eu vou contar um algarismo e vou pôr a vírgula. 1,7. 15%, aliás, 5% de 40. Quando nós vamos calcular 5%, basta nós acharmos 10% e depois dividir por 2, porque 5% é exatamente a metade de 10%. Então, olha, 5% de 40. O que eu fiz? Eu achei 10%, né? Cortei os zeros, deu 4. Esse valor eu divido por 2,
que a minha resposta vai ser 2. Por que que eu dividi por 2? Porque 5% é a metade de 10%. Olha que atalho. 15% de 70%. Então, 15%, nós podemos achar 10%, depois achamos 5% e somamos os dois valores. Olha, 15% de 70%, eu achei primeiro 10%, que vai dar 7. 7 eu divido por 2, a metade 3,5. Agora eu somo 3,5 com 7, que eu encontro exatamente 10,5, que é correspondente a 15% de 70. 20% de 100, né? 20%, então nós temos duas maneiras bem práticas. Ou eu divido, né, por 5, porque 20% é a quinta parte, certo? Ou então nós achamos 10%, que foi o que eu fiz aqui no primeiro exemplo, né? 20%, então 10% de 100, que vai dar 10, eu tendo aí o valor de 10%, 20% é só eu multiplicar por 2. Ou então, simplesmente, eu dividir por 5, porque é a quinta parte. 100 divididos por 5 dá 20. 25% de 300. 25% é exatamente a quarta parte. Então, basta eu dividir exatamente por 4, que vai dar 75, né? Não tive mais espaço aqui para representar, por exemplo, 75%, que é equivalente a 3/4. Você divide o valor por 4, depois você multiplica por 3. E 50%, basta você dividir por 2. Certo, gente? Então, essas taxas aqui, elas nos auxiliam demais nos cálculos relacionados aí às questões. E eu, então, tirei, né, situações, problemas, né, que apareceram nas avaliações, né, diagnóstica, prova Brasil, como prova, né, trimestral, que pode acontecer aí. Tivemos a prova bimestral e estas situações, então, eu vou colocar aqui para vocês e vocês, então, vão perceber que elas são de fáceis resoluções, né? E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, estas provas externas, elas são de múltipla escolha. Então, você não tem que achar, você não tem que ficar chutando, você tem que realmente fazer o cálculo, desenvolver aquela questão para você chegar na resposta correta. Ok, gente? Então, próximo vídeo aí vem as questões.